Keita Ibuki é um estudante do ensino médio que leva uma vida aparentemente comum, mas marcada por uma sensação constante de vazio. Em uma manhã como qualquer outra, ele ainda está dormindo quando recebe um chamado insistente de Akane, a pessoa que sempre cuidou dele desde que sua mãe morreu. Mesmo já atrasada para o trabalho, ela ainda arruma tempo para preparar um café da manhã nutritivo e garantir que Keita não saia de casa sem comer. Esse cuidado revela o quanto ela se preocupa com ele. Porém, por causa disso, Akane acaba perdendo o trem para o trabalho quando as portas se fecham bem diante dela. Desde a morte da mãe de Keita, Akane assumiu praticamente o papel de responsável por ele. Ela sempre tenta garantir que o garoto esteja bem, mesmo quando ele age de forma distante ou indiferente. Mais tarde, Keita está parado na varanda do apartamento quando escuta o som de uma ambulância lá embaixo. Curioso, ele desce para ver o que aconteceu. Uma senhora que mora no prédio explica que a mãe da pequena Mayu, uma garota que mora ali perto, foi atropelada por um carro. Felizmente, apesar do susto, ela não corre risco de vida. Mesmo assim, ouvir sobre um acidente faz Keita ficar visivelmente abalado. Esse tipo de situação sempre traz de volta lembranças dolorosas da morte de sua própria mãe. A vizinha comenta que Mayu gosta muito dele e sugere que ele apareça para visitá-la algum dia. Keita responde educadamente, mas diz que já tem planos para aquele dia. Pouco depois, ele segue para a escola de bicicleta. No caminho, acaba encontrando uma colega chamada Yamada, que também está atrasada. Ao perceber que não será a única a chegar depois do horário, ela fica aliviada, já imaginando que levaria uma bronca sozinha do professor. Quando os dois chegam à sala de aula, Keita entra primeiro e pede permissão formalmente para entrar. Yamada tenta aproveitar o momento para passar despercebida logo atrás dele, mas o professor percebe sua tentativa imediatamente e a chama a atenção. Durante a aula, eles notam que um amigo da turma, Kazai, está ausente porque pegou um resfriado. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, uma misteriosa garota de cabelos vermelhos sai calmamente de dentro de um carro que acabou de se envolver em um acidente. Apesar da situação estranha, ela parece completamente ilesa. Depois das aulas, alguns amigos convidam Keita para ir ao karaokê, mas ele recusa. Ele diz que precisa cuidar da filha da vizinha, mas na verdade isso é apenas uma desculpa. A realidade é que Keita prefere ficar sozinho. Ele passa o tempo jogando videogame, assistindo filmes e até jantando sozinho. Em determinado momento, ele entra em uma livraria e fica lendo livros de graça por um bom tempo antes de ir embora. Mais tarde, enquanto anda pela cidade, Keita acaba encontrando a pequena Mayu. A garota fica feliz ao vê-lo e acredita que ele cancelou seus planos para passar tempo com ela. Porém, Keita apenas diz que já estava indo embora. Na verdade, ele não tinha nenhum compromisso com ninguém. Keita simplesmente continua pedalando pela cidade sem destino. Ele observa o pôr do sol, passa algum tempo pensando e depois vai sozinho até uma pequena loja de ramen para jantar. Mas no caminho de volta para casa acontece algo estranho. Enquanto passa por uma estação, Keita vê uma mulher dentro de um trem e imediatamente fica paralisado. A mulher é idêntica à sua mãe, mesmo sabendo que isso é impossível. Ele não consegue desviar o olhar. Desesperado, Keita começa a pedalar com toda a força, tentando alcançar o trem, mas obviamente é inútil. O trem parte rapidamente, deixando Keita para trás com ainda mais dúvidas na cabeça. Afinal, sua mãe morreu anos atrás em um acidente. Então, quem era aquela mulher? A visão desperta uma lembrança perturbadora. Muito tempo atrás, sua mãe contou que havia encontrado alguém exatamente igual a ela. Pouco tempo depois, ela morreu. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Yamada está em um show com sua amiga Shizuka. Durante o evento, Shizuka aponta para uma garota na multidão e faz uma pergunta estranha. Ela quer saber se Yamada tem uma irmã gêmea. Afinal, há uma garota ali que parece exatamente igual a ela. Confusa, Yamada responde que isso é impossível. Ela só tem um irmão mais velho. Mas o estranho é que, em outro lugar da cidade, também existe outra garota, que tem exatamente a mesma aparência de Yamada. E sem saber, várias vidas estão prestes a se cruzar por causa disso. Enquanto Keita continua tentando entender o que viu na estação, ele mal imagina que aquele encontro estranho é apenas o começo de algo muito maior, algo que envolve destino, morte e pessoas que compartilham exatamente a mesma existência. No dia seguinte, Keita chega novamente atrasado à escola. Para sua sorte, o professor ainda não apareceu, então ele consegue entrar na sala sem chamar muita atenção. Assim que se senta, ele se lembra da conversa estranha da noite anterior e pergunta a Yamada como foi o passeio dela no dia anterior. Yamada comenta casualmente que, durante o show, sua amiga jurou ter visto alguém exatamente igual a ela na multidão. Mesmo achando a situação estranha, Yamada fala sobre isso de forma leve. Porém, quando Keita escuta aquilo, sua expressão muda imediatamente.
Com um tom sério, ele avisa que ela deveria tomar cuidado com acidentes. A reação inesperada deixa Yamada um pouco surpresa e até levemente corada. Para ela, aquilo pareceu uma preocupação genuína. Nos dias seguintes, Keita passa a frequentar a estação de trem todos os dias. Ele fica ali observando os trens e as pessoas que passam, esperando encontrar novamente a mulher que parecia exatamente com sua mãe. Mas o tempo passa e ela nunca aparece. Certa noite, Keita decide parar novamente em uma pequena loja de ramen para jantar. Enquanto ele come em silêncio, a mesma garota de cabelos vermelhos que havia aparecido no acidente entra no restaurante. Assim que a vê, o dono do local já suspeita do que está acontecendo. Pela aparência da garota, ele imagina que ela provavelmente não tem dinheiro suficiente para pagar pela comida. Mesmo assim, ela tira do bolso um pequeno punhado de moedas e coloca no balcão. Porém, quando o dono conta, percebe que aquilo não é suficiente nem para uma tigela simples de ramen. Ao perceber isso, a garota fica visivelmente triste. Ela olha para o prato de Keita com um ar de desejo, claramente com muita fome. Sem dizer muita coisa, Keita decide pagar uma tigela de ramen para ela. A garota fica extremamente feliz e agradece repetidamente antes de começar a comer. Em poucos instantes, ela devora toda a tigela, como se não comesse há muito tempo. O dono do restaurante elogia a atitude de Keita e diz que, na próxima vez, ele pagará uma refeição para o garoto em agradecimento. Mas Keita recusa, dizendo que seu pai logo enviará dinheiro. Durante a conversa, o dono pergunta sobre a mãe de Keita. Ele responde calmamente que ela morreu em um acidente. Nesse momento, Keita decide perguntar se alguém ali já ouviu falar sobre algo chamado Doppeliner. A garota de cabelos vermelhos, que até então estava quieta, demonstra reconhecer o termo. Ela explica que existe um sistema que mantém o equilíbrio do mundo, conhecido como o Sistema de Terra. Dentro desse sistema, existem pessoas chamadas Doppeliner. Cada Doppeliner é composto por 3 indivíduos idênticos que compartilham o mesmo destino. Mas existe uma regra cruel. Se 2 desses indivíduos se encontram, eventos trágicos começam a acontecer. Doenças, acidentes ou outras fatalidades acabam eliminando um deles. Quando isso acontece, a pessoa chamada de Root, aquela que possui o destino mais forte entre os 3, absorve a força vital dos outros. Segundo a garota, a mãe de Keita não era a Root. Ela era apenas uma substituta. Enquanto Keita ainda tenta processar tudo aquilo, algo completamente inesperado acontece. De repente, um homem estranho invade o restaurante e, sem qualquer aviso, golpeia a garota de cabelos vermelhos na cabeça com um taco de beisebol. O dono do restaurante tenta impedir o ataque, mas também acaba sendo atingido e cai no chão. Mesmo assim, a garota não morre. Poucos segundos depois, ela lentamente se levanta. O homem observa aquilo com um sorriso estranho e comenta que a recuperação dela realmente é impressionante, digna de alguém com aquele poder. Então ele levanta o taco novamente para atacá-la. Antes que isso aconteça, Keita corre para tentar impedir e grita para o dono chamar a polícia, mas o homem simplesmente o soca com força, derrubando-o no chão. Mesmo ferida, a garota se levanta outra vez. Ela encara o agressor e diz que aquela foi a primeira vez que alguém pagou uma refeição para ela, e por isso não pretende perdoá-lo. O homem avança novamente, mas dessa vez a garota bloqueia o ataque e contra-ataca com um soco poderoso que o arremessa para trás. A luta rapidamente se transforma em um confronto violento dentro do restaurante. Porém, como o homem está armado com o taco, ele começa a ganhar vantagem. A garota é atingida várias vezes e acaba sendo brutalmente atacada. Achando que ela finalmente foi derrotada, o homem baixa a guarda por um instante. Esse erro é o suficiente. A garota se levanta e desfere uma sequência rápida de chutes, finalizando com um golpe tão forte que faz o homem cuspir sangue. Keita observa tudo aquilo completamente chocado. Sem entender o que acabou de acontecer, ele pergunta quem ela realmente é. A garota então se apresenta. Seu nome é Kuro, e ela diz ser uma Mototsumitama. Ao lado dela também está um pequeno cachorro chamado Puni Puni. Logo depois, Kuro percebe algo importante. A tigela de ramen que Keita havia comprado para ela foi derrubada durante a luta. Desesperada, ela corre até o balcão quase chorando por causa da comida perdida. Mesmo assim, ela agradece novamente a Keita pelo ramen e então vai embora. Antes de desaparecer, Keita pergunta para onde ela está indo. Kuro responde sem hesitar. Ela vai matar o próprio irmão mais velho. Pouco tempo depois, a polícia chega ao local. Porém, o homem que havia atacado Kuro desapareceu sem deixar qualquer rastro. Mais tarde, naquela noite, Akane prepara o jantar para Keita como sempre. Keita comenta que, mesmo depois de tantos anos vivendo juntos, ela não precisa continuar cuidando dele daquela forma. Mas Akane responde que
Se deixasse ele sozinho, ele provavelmente nem se alimentaria direito. Enquanto arruma a mesa, Akane encontra um álbum antigo com fotos da infância de Keita. Ao olhar aquelas imagens, ela se lembra de como ele mudou depois da morte da mãe. Ela entende que Keita se afastou das pessoas, porque acredita que sua existência pode trazer azar para quem está ao seu redor. Naquele momento, a televisão ligada começa a transmitir uma notícia urgente. Um acidente grave aconteceu em uma área industrial de Tóquio. 3 pessoas morreram, e uma das vítimas é Yamada. No dia seguinte, quando Keita chega à escola, a sala inteira está em silêncio e vários alunos estão chorando. Sem conseguir suportar o choque da notícia, Keita sai correndo da sala e vai para um lugar vazio, onde finalmente grita desesperado. Mais tarde naquele dia, enquanto espera em um semáforo, Keita encontra a pequena Mayu. A garota conta que naquele mesmo dia na escola, conheceu uma criança que era exatamente igual a ela. Antes que Keita consiga reagir, a menina corre para atravessar a rua. Nesse exato momento, um caminhão avança o sinal vermelho. O impacto acontece diante dos olhos de Keita. Pouco depois, Kuro aparece silenciosamente ao lado dele. Ela expressa suas condolências e explica que a menina que morreu não era a Ruth. Diante de tudo aquilo, Keita começa a acreditar que não pode fugir do destino. Talvez tudo o que ele possa fazer seja apenas tentar evitar o perigo, mas quando a morte chega de forma tão absurda e inesperada, evitar pode não ser suficiente. E assim termina nosso recap de hoje. Se gostou, deixa seu joinha e clica em se inscrever. E fui!